todos de volta. Aonde eles estiverem, aonde eles foram, seja poloneses, sejam alemães, sejam russos, eu vou trazer de volta. Aonde eles foram morar, eu vou trazê-los de volta. E vocês, eu acredito que vocês vão ver isso acontecer, porque já está acontecendo. Certo? 65, vamos lá para Isaías... Não, Isaías 60 primeiro. Então, essa briga entre eu e o Berkhoff, ela não é injusta, porque quando ele falou tudo isso, eu não estava por perto para responder. Agora, quando eu estou falando, ele também não está por perto para responder, está tudo bem. Né? Não fiquem com dó dele, né? Ele não teve dó de mim. 60, 12... 12 e 23. Vamos ler o 12? 60, 12. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Tá, vamos para o 23. O menor... Não, esse é o 22. O que eu anotei aqui? Vamos deixar, porque não tem o 23. Vamos para o 65, que daí está mais fácil para mim. – 65, o verso 20. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Veja, ele está falando do novo céus e da nova terra. E ele está dizendo assim, não haverá mais criança que viva pouco tempo, mas muito tempo, nem velho, né, que não cumpra os seus dias. Quem morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado, porque muito jovenzinho para começar a pecar, com 100 anos, certo? Isso aconteceu já na história do mundo? Alguma vez isso já aconteceu? Isso vai acontecer. Mas não creio que lá, quando todo o incrédulo for jogado para dentro do lago de fogo, e Deus instaurar o novo céu e a nova terra, vai ter gente que peque, e vai ter gente que vai morrer, que vai viver 900 anos e daí vai morrer, porque não vai mais existir morte. Não vai mais existir lágrima, não vai mais existir sofrimento. Não tem homem, não tem mulher. Lá é tudo diferente do que nós já conhecemos, e aqui ainda não. Aqui ainda existe incrédulo. Aqui ainda existe gente teimosa. Mas que, quando pecar com 100 anos, é muito jovem para ficar pecando. E vai ser amaldiçoado por ter pecado com 100 anos. Certo? 22, vamos ler o 22? Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas mãos. Isso, meu pai, ele plantou muitos pinheiros, e muitos pinheiros que ele plantou estão produzindo pinhões, uma coisa assim. Alguém perguntou para ele, mas o senhor vai plantar isso aí? O senhor não vai poder ver. Ah, mas os outros vão comer. Entendeu? Esse texto está dizendo assim que você vai plantar um pinheiro e você vai colher pinhão. Você vai plantar uma jabuticabeira e você vai colher jabuticaba. Você vai... tem aquela árvore lá de Israel, eu esqueci o nome, é tâmara, né? Demora demais para produzir. Mas naquele dia você vai poder plantar e vai poder
colher, porque os anos vão ser longos. Você vai poder construir uma casa e você mesmo vai habitar nessa casa. Eu lembro assim que meu avô nos ajudou a construir a casa dele, mas não sei, acho que ele viveu lá 1 ano. Talvez não mais que isso. E morreu. Então, é assim a nossa vida. A gente até pode fazer planos, mas a gente não consegue cumprir os nossos planos porque Deus pode nos chamar antes, né? O 25, vamos ler o 25? O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Ó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Muito bem, está aí a nossa leitura, as nossas discussões. Eu quis mostrar que existe base bem grande para falar que o Rei dos Reis vai estar no meio dos incrédulos, vai estar no meio de um povo que ainda está com a natureza caída, que ainda tem problemas, porque esses textos falam sobre isso. E a gente não pode jogar esses textos na lixeira e dizer: eu não conheço esses textos, eu não entendo sobre esses textos e eu não vou pensar neles. Então, seria interessante começar a pensar. Se você quer ser assim um bom conhecedor da Bíblia, é bom ter todos os textos da Bíblia e não só alguns, né? Não quero dizer que eu sou o entendido, mas eu estou trazendo um questionamento e não estou certo sobre os assuntos porque não entendo ainda sobre esses assuntos, completamente não. Então eu fico aí na dúvida, mas pelo menos eu estou lendo esses textos também que falam sobre o novo céu, a nova terra, sobre Jesus curar todas as coisas, estabelecer, consertar. Eu acredito que quando ele vem, ele põe fogo em tudo, vai destruindo tudo, e depois ele vai reconstruindo tudo do zero, né? Ou praticamente do zero. Se a ideia é destruir pelo menos uma terça parte, vai sobrar 2 partes sem destruir. Então, ele não vai reconstruir 100%, ele vai reconstruir pelo menos os 30% bem destruído que ele destruiu, ele vai consertar tudo. Porque às vezes a gente fica muito pensando assim, não tem como consertar. Uma vez, um pedaço lá da terra, eu deixei um senhor plantar porque ele precisava para comer. E ele roçou o taquaral lá e pôs fogo. Quando eu cheguei lá, o fogo tinha queimado tudo. Tinha queimado árvore, tinha queimado xaxim, tinha queimado azerveira. Tudo estava virado num carvão, gente. Muito triste aquela situação. Eu fiquei assim, mas o que o fogo faz, né? Mas não demorou 2 meses. Estava a coisa mais linda, assim. A brotação veio forte das herveiras. E veio muita brotação das herveiras por baixo, assim. Aquilo ficou mais bonito que era antes. Porque Deus, ele conserta tudo e ainda é capaz de deixar melhor, porque o fogo matou praga, o fogo matou um monte de fungo, parasita, um monte de problema, e aquelas árvores, elas vieram limpas de sujeira. Eu até não fiquei mais tão inimigo do fogo, eu vi que o fogo tem uma função muito importante assim também para a natureza. Porque ali estava aquela quiçaça, aquela sujeirão, as herveiras cresciam mal, assim, apodreciam, uma parte caía, e assim, muito fraco. E depois, eu posso mostrar para vocês um dia, se vocês quiserem ver, a beleza que ficou. E foi depois do fogo. Deus vai fazer isso. E Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai arrumar tudo. E Ele vai fazer brotar. E Ele vai matar a praga, como aconteceu nessa parte dessa terra. Eu vi acontecer isso.
Porque vai crescendo a praga, vai crescendo a quiçaça, a sujeira, e não deixa a árvore boa crescer. Fica sempre mirrada. Você acaba com a praga, a árvore boa vem com força, bonita. É isso que Deus vai fazer. Alguém tem alguma pergunta? Ficou alguma dúvida que você, de repente, vou derrubar os argumentos do pastor agora, só com uma pergunta? Fala lá. Ele é milenista. Novo céu e a nova terra, lá para frente. Lá no final. Depois da vinda de Cristo, então daí o anticristo, o falso profeta, o diabo, é jogado para dentro do lago de fogo, e aí começa um novo céu, nova terra, tudo novo. E cumpre esses textos, certo? Só que eu tenho uma dúvida nesse assunto, porque me parece que no novo céu e na nova terra mesmo não vai ter assim tempo para viver 100 anos, 200 anos, 1000 anos só. Então eu fico com algumas dúvidas para aplicar esses textos que nós lemos lá no novo céu e na nova terra eterna. Para mim, esses textos se aplicam a um tempo aqui na terra. É literal ou não literal, não importa. É um tempo, é um determinado período de tempo, e que não começa com a crucificação. Nós não estamos nele. Isso vai vir depois de Jesus. Ele restaura toda essa terra. Ele tem um plano ainda para essa terra. Porque assim, tem uma ideia que é assim, seria, vamos dizer, você tem 6 dias e 1. 6 dias e 1. Então você deu 6.000 anos, vamos dizer, um período para a humanidade viver como ela quisesse viver. 6.000 anos. E vai ter esse tempo de 7. Entende? 6 foi para você. Esse tempo, desses textos que a gente leu em Isaías e Zacarias, esse 1. Entende? 7, o 7º é dele. Mas é só um período de tempo. Então, eu não sei se tem 1000 anos literal, isso também não sei de nada. Eu acredito que seja literal, mas não posso falar isso, porque não tenho base na Bíblia para afirmar isso. Dessa restauração. Aham. 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 Isso. Os animais estão esperando. Aham. As plantas estão esperando. É isso aí. Para esse tempo. Mas ainda as pessoas vão morrer nesse tempo. Pelo texto. Terão nações, o Egito vai estar lá. Entendeu? Não vai acabar com o Egito. Porque o texto diz, o Egito vai ter que ir lá buscar a benção. Em vez do Messias ter fugido para o Egito e ter escapado para o Egito, não, agora o Egito vai ter que ir lá. Não é porque o Messias não foi para lá? José não foi para lá? Escapar? Agora não. Nesse tempo o Egito vai ter que buscar lá. Daí vai começar a chover de novo no Egito. O Egito vai melhorar, porque o Egito hoje é muito pobre. Já foi uma grande nação. É o primeiro império das 7 cabeças da besta. Mas hoje é muita pobreza. Por qualquer coisinha eles querem uma moedinha tua de 50 centavos. Porque é muita pobreza no Egito. Mas Deus vai restaurar também o Egito. É o que eu creio. É um pensamento meu. Isso vocês podem jogar fora. Se você não gostou, está livre. Tem alguma pergunta, alguma colocação?
Não, não sei. Se eles não vão ter justificação, eu não sei, porque é um período diferenciado. Aqueles que não receberam a marca da besta, pode ser que eles tenham agora uma chance, porque eles foram muito tentados. Diz o texto que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Então, eles atravessaram essa tentação e não tiveram Jesus. Entende? Porque vai ter muita gente que vai atravessar essa grande tentação e que não são eleitos, no sentido eleitos de nascidos de novo. Eles talvez ainda vão nascer de novo. Pode ser, mas eu não posso afirmar. Entende? Porque assim, por causa da religião deles, eles não nasceram de novo, mas também por causa da religião deles, eles não adoraram a besta. E eles foram sobreviventes do tempo da besta. Mas eles não faziam parte do povo evangélico. Eles podem ser esses judaizantes que eu estava falando agora, que eles são oposição ao sistema globalista de hoje. Esse rapaz que eu estava falando com ele ontem, ele é super oposição a toda a pauta globalista. Ele é um revolucionário nas posições dele. Ele divulga e ele tenta, assim, abrir o jogo para as pessoas do que está acontecendo no mundo hoje. E quantos evangélicos estão nessa pauta? Né? O Obama é chefe dessa pauta. A Hillary Clinton é chefe dessa pauta globalista. E há muitos que são oposição a essa. E são ferrenhos. Eles estão brigando, enquanto muitos de nós não estamos nem querendo saber o tempo que estamos vivendo. O grande conflito que já está acontecendo na humanidade. E que está se cumprindo a profecia de Daniel, daquela questão dos pés de barro e ferro, e os crentes não estão nem aí sobre isso. Estão mais para correr atrás do seu umbigo, das suas coisas, do seu dinheirinho, né? Do que descobrir o tempo que está vivendo, porque nós estamos no tempo do fim. E tem muita gente que não tem Jesus, como esse rapaz. Que não tem Jesus, mas ele faz conflito, ele posta mensagem, ele tem grupo grande que ele desperta na internet a oposição a essa pauta globalista. E ele antigamente era petista roxo, e agora não é mais. Ele virou o disco contrário. Hoje ele é um judaizante. Ele crê no Velho Testamento, ele não crê no Novo Testamento. Mas ele levanta a bandeira, ele não tem vergonha, ele abre a boca. Então, eu acredito que pessoas assim vão sobreviver ao tempo do anticristo e não vão receber a marca da besta. E aonde que eles vão parar? O que vai acontecer com eles? Os judeus, que também não vão receber a marca da besta, e que o mundo vai se levantar para destruir com os judeus. Onde que eles vão estar nesse dia? E eles não nasceram de novo, mas eles vão prantear a vinda de Cristo, eles vão chorar. Então, mas eles não vão poder ir para o céu? Porque não nasceram de novo? Hã? Oi? Alguém falou? Alguém falou? Então, será que eles não vão ter uma oportunidade? Então, assim, eu creio que vai ter uma oportunidade para todo mundo que não recebeu a marca do anticristo, que não fez parte dessa pauta. Tudo bem? Já passou o nosso horário, já estamos em 10h20, pelo que eu vejo lá no relógio, nós tínhamos que terminar 10h15, né? Naquele dia. Não, já foi. Morreu. Tchau. Morreu. Porque ele fala, ele tem uma profecia para aquele dia. Não tem uma profecia para o tempo anterior daquele dia. Ele tem uma profecia para aquele dia. Eu acredito assim que dentro de outras passagens fala assim do tempo dos gentios. São 42 meses que os gentios iam pisar sobre o pátio do templo, que é o que a gente está fazendo.
Então, há um tempo para nós. Mas esse tempo vai terminar, e já está terminando. 42 meses, 1.260 dias. É um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse é um outro estudo que dá para fazer. Vai longe, assim, para falar sobre ele. Quem só cumpria a lei e só sacrifício se lascou. Mas o Davi foi salvo. E todos que tiverem a mesma fé de Davi são salvos no Velho Testamento. Todos. Abraão creu no sacrifício de Jesus. Foi salvo. Todos que creram olhavam para o sacrifício ali do Cordeiro, mas eles estavam pensando no Messias que viria, sem saber de Cristo, de Jesus, sem saber de nada disso. Mas eles tinham uma visão espiritual sobre as coisas, né? Eu acredito que daí todos eles foram salvos, pela fé no Salvador que viria. Então, o Saul pode ser salvo também. Não por ser ungido, mas porque pode ser que ele tenha o trabalho do Espírito Santo no seu coração. A gente não tem como afirmar. Mas ele seria um símbolo do crente relaxado. Do crente que acredita nas suas boas obras. Crente que não é bem crente, né? Que acredita assim que ainda pode chegar porque quantos no nosso meio presbiterianos que na hora de falar consegue ver os erros dos outros e não consegue ver o seu erro. Saul representa esse tipo de crente que consegue ver o erro de todo mundo, na oração julga os outros, na hora de dar o testemunho fala duramente contra os outros, mas não consegue enxergar a si mesmo e ver o seu próprio erro. Saul representa esse tipo de crente, que enxerga o erro dos outros e não enxerga o seu. Tá bom? Vamos orar? Terminar? Querido Pai, nós queremos agradecer por podermos estudar a Tua Palavra. Nos dá temor do Senhor ao lermos e estudarmos a Palavra do Senhor. Nós não temos todas as respostas e isso mostra quanto que o Senhor é grande e maravilhoso, porque nós somos tão pequenos diante do Senhor e na medida que vamos estudando, na medida que vamos conhecendo a Tua Palavra, o Senhor vai abrindo o nosso entendimento e as palavras vão se tornando maravilhosas para nós. Ela sempre foi maravilhosa, mas ao nosso entendimento, aos nossos olhos, nunca foi e vai se tornando porque o Senhor abre os nossos olhos, o Senhor tira a venda dos olhos e o Senhor dá clareza aos nossos olhos, Pai, ao nosso coração. Peço assim que essa bênção de Jesus possa chegar a cada um de nós e cada um aqui possa querer compartilhar isso aos outros para que logo depois que morrer possa ter o seu destino selado com o Senhor, Pai. Eu oro a Deus para que o Senhor nos desperte nesses tempos difíceis, nesses tempos de incredulidade, de dureza de coração, que o Senhor desperte a Tua igreja para ser exemplo, ser modelo, ser uma igreja corajosa num tempo de tantas trevas, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe a todos, está terminado.